Fala galera, tudo Tunai Forever, tudo certo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tunai. Galera, nesse vídeo eu vou falar para você sobre um assunto super legal, falar sobre deslocamento de equilíbrio. Beleza? Se você já assistiu aos vídeos anteriores desse conteúdo que tem no canal Química Tunai, você vai perceber lá nos primeiros vídeos que eu sempre comparo equilíbrio químico com um aquário que tem dois compartimentos e que você coloca peixinhos dentro dele. Entendeu? Então, imagine que você colocou dentro desse aquário 20 peixinhos. Mesmo que você tenha colocado de um lado só, né, lado esquerdo ou direito, depois de um tempo, é bem provável que essas quantidades estacionem em 10 a 10. Lógico, se forem dois compartimentos exatamente idênticos. Então, os 20 peixinhos se redistribuem de que jeito? Com 10 a 10. É bem provável que depois de um tempo grande tenha 10 de cada lado. Não significa que esteja parado. Os peixinhos podem sair do lado esquerdo e ir para o direito, como também pode sair do lado direito e ir para a esquerda, normal. Mas, em média, você vai ter 10 de cada lado. Tranquilo? Então, depois de um tempo, as tendências de ida e de volta se igualam. E, além disso, as quantidades dos dois lados param de mudar. Tá claro? Esse é um exemplo bobinho, com peixinhos dentro de um aquário. Tranquilo? O que aconteceria se você resolvesse adicionar mais 10 peixinhos do lado esquerdo? Por um momento pequeno, você vai ter 20 a 10, isso está desequilibrado. E como que esse sistema se comporta? Ele tende a reequilibrar. Uma parte do excesso do lado esquerdo vai migrar para a direita e vai atingir um novo equilíbrio depois de um tempo com 15 a 15. Pegou a ideia? E se você adicionasse mais 10 que seja do lado direito daí? O Wanderson vai ficar sobrando do lado direito. Daqui a pouquinho, uma parte desse excesso vai para o compartimento esquerdo para tentar reequilibrar de novo. Pegou a ideia? Fácil. Vamos pensar no contrário agora. E se a gente resolvesse retirar peixinhos do lado esquerdo? Retirar uma parte. Vai faltar. Vai faltar do lado esquerdo. Como que esse sistema vai se comportar? Uma parte do excesso do lado direito vai voltar para a esquerda para reequilibrar. Entendeu a ideia? Esse é um sistema bem macroscópico, bem bobinho, muito simples. Nós vamos utilizar os mesmos conceitos para um equilíbrio químico de verdade. Bora lá? Então, vou falar para você agora sobre o princípio de Le Chatelier que norteia o deslocamento de equilíbrio. Então, vamos lá. O que diz esse princípio, também chamado de princípio da fuga ante a força? Qual é o enunciado desse princípio? Ele diz o seguinte: quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, perturbando ele, vamos dizer assim, este equilíbrio se desloca. De que jeito? Procurando minimizar a ação do fator aplicado. Traduzindo, ele tenta se reequilibrar. E existem três fatores apenas que deslocam esse equilíbrio químico. Quem são, ou melhor, quais são esses fatores? O primeiro, concentração. O segundo, temperatura. E o terceiro, pressão. Só uma observação importante: a temperatura, além dela deslocar o equilíbrio, ela altera também o valor da constante de equilíbrio. Concentração e pressão, não, só deslocam, não alteram o valor. Beleza? Então, os três fatores que deslocam o equilíbrio são concentração, temperatura e pressão. E lembrando que a temperatura, além de deslocar o equilíbrio, modifica o valor da constante. Aumenta ou diminui, depende do caso. Beleza? Tranquilo? Então nós vamos estudar agora um fator de cada vez. Bora lá. Primeiro fator que desloca equilíbrio chama-se concentração. E a regrinha é bem facinha, olha como é que é bacana. Quando você aumenta a concentração de alguma espécie que participa do equilíbrio, para que lado que esse equilíbrio se desloca? Ele se desloca para o lado oposto. Já vou exemplificar. Aumentou a concentração, o equilíbrio é deslocado para o lado oposto. É a mesma coisa que os peixinhos. Acrescentou peixes do lado esquerdo, uma parte do excesso vai para o lado direito. Acrescentou peixes do lado direito, uma parte do excesso vai para a esquerda. Por isso que na regrinha da concentração, aumentou a concentração, o equilíbrio é deslocado para o lado oposto. Quando você diminui a concentração de alguma espécie do equilíbrio, o equilíbrio é deslocado para onde? Para o mesmo lado que você retirou. Quando aumenta a concentração, desloca para o outro lado. Quando diminui a concentração, quando retira, quando arranca, desloca para o mesmo lado. E um exemplo super bacana de você aplicar essa regra acontece no seu esmalte dentário. Como assim, Wanderson? O esmalte ele está a todo momento desmineralizando e remineralizando. Ah, você quer dizer que é um processo reversível? Perfeito. O processo de ida
da esquerda para a direita, chama-se desmineralização. O processo de volta chama-se remineralização. Beleza? No seu dente existe esse equilíbrio. Embora você não perceba, essa espessura do esmalte, ela aumenta, diminui, beleza? Mas é pouquinho, mas aumenta e diminui. O dente desmineraliza, mas ele também remineraliza, beleza? Vamos pensar, o que acontece quando você tem uma alimentação rica em cálcio, por exemplo? Então quer dizer que você está fornecendo muito cálcio para esse equilíbrio. O cálcio está do lado direito. Confere, beleza? Se você começar a aumentar muito a concentração desse cálcio, começa a sobrar. Uma parte desse excesso vai fazer o quê? Vai deslocar esse equilíbrio para a esquerda, formando mais hidroxiapatita, que é o nome super bonito dessa substância aqui, ó. Formando mais hidroxiapatita sólida e provocando a remineralização do esmalte do seu dente. Pegou? Então, se eu aumento a concentração de cálcio, eu desloco para a esquerda no sentido de fazer o quê? De produzir mais hidroxiapatita. E se você ingerir algum alimento que forneça bastante hidroxila, você está aumentando a concentração da hidroxila, que está do lado direito. Confere? Você começa a aumentar a quantidade de peixinhos do lado direito, para onde que o equilíbrio se desloca? Ah, para o lado esquerdo. Mesma coisa. Entendeu a ideia? Então, se eu aumentar a concentração de hidroxila, vai deslocar para a esquerda também. E da mesma forma, se você aumentasse a concentração de fosfato, que está do lado direito, uma parte desse excesso deslocaria para a esquerda da mesma forma. Tranquilo? Vamos pensar agora o contrário? Vamos pensar em retirar alguma coisa do equilíbrio? Bom, um exemplo bacana que eu posso citar para você nesse vídeo é o seguinte. Pensa numa pessoa que não escova o dente direito. Aqueles resíduos de comida começam a fermentar. Começa a deixar a boca extremamente ácida, uma concentração maior de hidrogênio. Anderson, mas não tem hidrogênio nesse equilíbrio. É verdade, só que o hidrogênio interfere no equilíbrio indiretamente. Por quê? Quando você tem muito H+, sabe o que ele provoca? Ele provoca um consumo de OH-. Diminui a concentração de OH-. Estou arrancando o peixinho do lado direito. Para onde que esse equilíbrio será deslocado? Para a direita. Para repor essa perda. E o que é deslocar para a direita? Desmineralizar o esmalte. Beleza? As pessoas que sofrem de bulimia também têm esse problema. Por quê? Quando a pessoa regurgita, o suco gástrico é extremamente ácido, deixa a sua boca muito ácida, automaticamente os níveis de hidroxila caem. O equilíbrio desloca para a direita, o esmalte se desmineraliza. Pegou? Só uma curiosidade. E se você ingerisse hidroxiapatita sólida, Wanderson? Aconteceria alguma coisa? Não. Porque o sólido não entra na expressão da constante e também não desloca equilíbrio quando o equilíbrio é heterogêneo. Lá no primeiro vídeo de equilíbrio químico você encontra isso lá. Quando o equilíbrio é heterogêneo, quem é sólido não faz parte da expressão da constante. Você nem usa ele na continha. E ele também não vai deslocar equilíbrio. Ok? Beleza? Vamos para frente. O primeiro efeito já foi. Efeito da concentração. Quem mais que pode deslocar equilíbrio? Temperatura. Um aviso importante, além dela deslocar o equilíbrio, ela modifica o valor da constante. Mas é bem fácil de pensar em temperatura. Quer ver que bacana? Quando você aumenta a temperatura, você favorece qual sentido? O sentido endotérmico da reação. Mas como assim sentido endotérmico? Endotérmico é aquele que gosta de calor. Confere, adora absorver calor. Quanto mais quente, melhor para ele. Então, quando você aumenta a temperatura, você favorece o sentido endotérmico da reação. E quando você resfria, quando você diminui a temperatura, o que você provoca? Você desloca o equilíbrio, favorecendo o sentido exotérmico. Não, mas qual que é exotérmico e qual que é endotérmico, Wanderson? Depende da reação. Depende do ΔH. E é por isso que eu te dei um exemplo. Olha essa reação bonitinha. N2 reagindo com O2, produzindo 2NO2. O ΔH dessa reação é positivo. O que significa isso? Que essa reação, do jeito que ela está escrita, normal, né, da esquerda para a direita, ela é endotérmica. Automaticamente, para a esquerda, ela seria exo. Então, para esse equilíbrio que você está vendo aí, o que acontece se você começar a aumentar a temperatura? Eu vou favorecer o sentido endotérmico. Ok? O que é favorecer o sentido endotérmico? A reação vai querer caminhar para a direita, produzir mais NO2. O que acontece se você resolver resfriar? Realizar uma reação dessa dentro da geladeira, só para ilustrar. Dentro da geladeira que está frio, favorece o sentido exotérmico. E o exotérmico, nesse exemplo, é para a esquerda. Beleza? Então você vai formar N2 e O2. Pegou?
Para você saber qual lado que é ISO, qual que é endo, você precisa conhecer o ΔH, que é uma informação que as provas vão te dar. Beleza? A regrinha, aumentou a temperatura, favorece o endo. Diminuiu a temperatura, favorece o sentido ESO. Como é que o Wanderson sabe que ela é endo para a direita, normal? Por causa do ΔH positivo. Bora para o último fator. O último fator só afeta sistemas que têm pelo menos um gás. Beleza? Estamos falando de efeito da pressão total. Só afeta sistemas que tenha pelo menos um gás. E qual que é a regrinha? Quando você aumenta a pressão total, você desloca o seu equilíbrio para que lado? Para o lado de menor volume gasoso, o lado mais compacto, certo? Já explico como é que faz isso. Quando você diminui a pressão total, para que lado você desloca? Para o lado de maior volume gasoso, aquele lado mais expandido, mais volumoso, beleza? Tranquilo? Olha para essa reação bonita que você está vendo aí. Ela é reversível, então depois de um tempo ela tem equilíbrio, nenhuma novidade, né? Vamos pensar uma coisa, quantos mols de gás você tem do lado esquerdo da flecha? 1 de nitrogênio com 3 de hidrogênio, eu tenho 4 mols de gás, eu posso chamar assim, eu tenho 4 volumes gasosos. E do lado direito você tem 4? Não, do lado direito tem só 2. É só gás que vale, tá? Tem 2 volumes gasosos. Você percebeu que é diferente o número de mols gasosos ou o número de volumes gasosos dos dois lados. Vamos seguir a regra. O que acontece quando você aumenta a pressão? Então, desloca para o lado de menor volume gasoso. Qual é o lado de menor volume gasoso nesse caso? O direito. Então, você vai produzir mais amônia. Deslocar para a direita significa produzir mais amônia, aumentar o rendimento da produção da amônia. Pegou? E se eu resolver diminuir a pressão? Aí eu desloco para o lado de maior volume. Qual que é o lado de maior volume? O lado de maior volume, nesse caso, é o da esquerda. Beleza? Wander, se tivesse 3 mols gasosos de cada lado, para onde que deslocaria o equilíbrio se eu resolvesse mexer na pressão? Não ia deslocar para lado nenhum. Só desloca quando tem gás e quando o número de mols gasosos é diferente do lado esquerdo e do lado direito. Pegou? Então, se for 3 mols de um lado, 3 do outro, não acontece nada. Se for 5 mols de gás de um lado, 5 do outro, não vai acontecer nada. Beleza? Então, os 3 fatores que deslocam equilíbrio: concentração, temperatura e pressão. Beleza? Se aparece numa prova o termo pressão parcial, aí você pensa como se fosse concentração. Agora, se falar pressão total, é do jeito que você viu nessa telinha agora. Beleza? Se falar assim, a adição de um gás inerte, um gás nobre, ele não desloca equilíbrio, porque ele não reage. Adicionar um catalisador também não desloca equilíbrio, só faz o equilíbrio ser atingido mais rápido. Mas os 3 fatores que deslocam o equilíbrio são apenas concentração, temperatura e pressão. E apenas a temperatura consegue mudar o valor da constante. Beleza? Eu coloquei um exemplo bem bacaninha para resolver um exercício bem bacana para revisar tudo que você viu nesse vídeo, nessa aula. Bora lá? Tonight Forever diz assim: o químico alemão Fritz Haber foi agraciado com o Prêmio Nobel em 1918 por seu trabalho sobre a síntese da amônia, que é uma reação muito comum em provas. De uma maneira muito simplificada, o processo ocorre conforme a equação abaixo. Pronto. A 25 graus, os valores da constante de equilíbrio e da entalpia são... Bom, vou destacar para vocês. A constante tem um valor de 3,510 elevado à oitava e o valor do ΔH, menos 92,2 kJ. Beleza? Então vamos lá. Se o ΔH é negativo, significa o quê? Que a reação normal da esquerda para a direita, ela é o quê? Ela é exotérmica. Mas ela invertida seria o quê? Ela invertida seria endotérmica. Pronto. Beleza? Vamos ver a pergunta. Com relação a esse processo, é verdadeiro afirmar que a adição de gás hidrogênio desloca o equilíbrio para a esquerda. Bom, o hidrogênio está do lado esquerdo aqui. O que acontece se eu começar a adicionar, aumentar a concentração desse hidrogênio, que é um peixinho do lado esquerdo? Para onde que isso se desloca? Para a direita. Está dizendo que desloca para a esquerda. Esquece. Já era. Errado. Beleza? Se aumentar hidrogênio, desloca para a direita, não para a esquerda. Um aumento de pressão desfavorece a formação da amônia. Bom, quando se fala de pressão, você tem que pensar em quantos mols gasosos tem dos dois lados. Do lado esquerdo tem 1 mol de gás, 3 mols de gás, total 4. Do lado direito tem só 2 mols de gás. Se eu aumentar a pressão, o equilíbrio desloca para o lado de menor volume, que é o da direita. Então eu vou produzir mais amônia. Está dizendo no item B que desfavorece a produção da amônia? Mentira, favorece. Letra C, tem uma perguntinha doida aqui. Letra C. A constante de equilíbrio
Ela diminui se aumentarmos a temperatura. Peraí. O único fator que altera a constante é exatamente a temperatura. Beleza? Se eu aumentar a temperatura, eu vou ajudar, vou favorecer o processo endo. Concorda comigo? E o endo é para a esquerda. Se eu começar a aumentar a temperatura, esse equilíbrio vai ser deslocado para caramba para a esquerda. Eu vou começar a produzir muito reagente e consumir produto. Confere? Então, aquela relação constante, que eu chamo de Kc, que é calculado como a razão entre concentração de produtos sobre concentração de reagente, você concorda que ela vai começar a diminuir? Porque você vai começar a ter menos produtos e mais reagentes. Essa divisão vai começar a diminuir. A constante de equilíbrio diminui quando você aumenta a temperatura? Sim, porque você vai favorecer o sentido endo, você vai consumir produto, vai ter muito reagente. Essa divisão, essa continha, certo? Esse quociente, ele vai diminuir. Beleza? Então a letra C está perfeita. Letra D. A adição de um catalisador modifica o valor da constante de equilíbrio. Peraí. Quem modifica o valor é apenas temperatura. O catalisador nem desloca equilíbrio, ele só acelera. Só faz o equilíbrio ser atingido mais rápido, mas ele não desloca e muito menos modifica o valor da constante. E a última, no aumento de temperatura, aumenta a velocidade. Está falando de velocidade, nem tem a ver exatamente com equilíbrio. Quanto mais você aquece, a reação se torna mais rápida. Mas ele está dizendo que você aumenta o rendimento também. Cuidado. Você aumentar a temperatura, você favorece o sentido endo. E o endo, nesse exemplo, é para a esquerda. É você consumir amônia e produzir N2 e H2. Então você não está aumentando o rendimento. Beleza? Você está produzindo menos amônia. Então o rendimento está diminuindo. Então, no último item, o aumento de temperatura aumenta a velocidade. Até aqui tudo certo. Mas ele aumenta também o rendimento da produção da amônia? Aí não, ele diminui o rendimento da produção de amônia, beleza? Perceba que o efeito da temperatura é meio que antagônico. Ele faz o processo acontecer mais rápido, só que ele diminui o rendimento. Beleza? Então, o único item que está bonitinho, única resposta, Tonight Forever, igual o canal do Wanderson A7, é a letra C. Beleza, galera? Espero muito que vocês tenham entendido. Beleza? Qualquer dúvida, vocês dão um grito lá nos próprios comentários, tudo bem? Quando puder compartilhar com seus amigos, eu agradeço. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!